Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 26, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, amor, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai eterno, te louvamos e te bendizemos por mais um dia de vida que nos concede. E rogamos que venha falar conosco nesta manhã, através da tua santa palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todo cristão vive a realidade desta batalha travada entre carne e espírito. Há uma história de um homem que criava 2 cachorros com o intuito de colocá-los para brigar, né? Na verdade, ele fazia ali uma briga entre aqueles cães para ganhar dinheiro, porque ele promovia apostas em relação àquela briga para ver qual daqueles 2 cães ganhariam a batalha. E ele usava a seguinte estratégia: na semana ele tinha um cão branco e outro preto. Na semana que ele queria que aquele cachorro branco ganhasse a luta, era simples, ele deixava o outro sem comer aquela semana ou comendo muito pouco e alimentava mais aquele que ele queria que ganhasse a luta da semana. E aí os apostadores que já eram, na verdade, combinados com ele, apostavam naquele cachorro que, claro, seria o vencedor daquela luta. Por quê? Porque ele havia alimentado mais naquela semana aquele cachorro que ele queria que vencesse a luta. Na batalha espiritual em que nós vivemos, a batalha entre a carne e o espírito não é diferente. E o apóstolo Paulo, ele diz logo no primeiro versículo, aqui no versículo de número 16, ele dá a receita curta e objetiva para aqueles que querem vencer a carne. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, você quer ter domínio sobre a carne? Ande em Espírito. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ele deixa aqui bem claro a batalha que é travada entre a carne e o espírito. São totalmente opostos entre si, né? A carne, evidentemente, deseja as coisas carnais, as coisas terrenas, e o espírito tende a buscar as coisas espirituais, as coisas concernentes a Deus e a sua palavra. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele relata aqui agora as obras da carne, em primeira mão, para que a gente possa ficar, de fato, não é difícil detectarmos, né, as obras da carne, mas Paulo faz questão de catalogar essas obras, né? Ele faz questão de citar uma por uma, para que a gente possa ter uma consciência maior de que quando nos portamos desta forma, nós estamos, na verdade, evidenciando as obras da carne. Primeira seção de versículos, os primeiros versículos que nós lemos, né, do 16 ao 18, ele dá a consciência da batalha travada entre a carne e o espírito e deixa claro quem é que vai vencer esta guerra. Aquele que você mais alimentar. Se você alimentar mais a sua carne, certamente você será uma pessoa totalmente carnal. Se você alimentar o espírito, mortificando as obras da carne, certamente você se tornará um cristão espiritual. Na segunda sequência, até já me antecipei aqui lendo os versículos até o 20, ele vai mostrar aqui as obras da carne, e há uma curiosidade aqui, que nós vamos ver nesses versículos. Ser religioso apenas não te faz vencer a carne, não nos faz vencer a carne. O fato de sermos religiosos não nos faz vencermos as obras da carne. É exatamente essa luta travada do apóstolo Paulo para esclarecer aos Gálatas que eles não estavam vencendo a carne, que não era apenas o ser religioso que os faria vencer a carne, porque em todas as igrejas por onde Paulo havia passado, evangelizado, plantado igreja, e ele estava lutando agora para emancipar essas igrejas, e para isso precisava de cristãos amadurecidos para se tornarem presbíteros naquelas igrejas, obreiros, e ter também um corpo ali amadurecido, estruturado, fortalecido, formado de fato em Cristo Jesus. Mas havia uma luta, meus irmãos, uma guerra entre o Paulo e os judeus, os defensores do judaísmo, porque por onde Paulo passava, pregando a Cristo e a liberdade que agora nós temos em Cristo, os judaizantes passavam pregando novamente a volta à escravidão da lei, né? Querendo levar aqueles cristãos que já haviam se convertido, já haviam se batizado, estavam em Cristo, mas querendo levá-los agora de volta, como Paulo mesmo afirma, aos rudimentos da lei, fazendo aquelas pessoas pensarem que eles tinham novamente que se circuncidarem, que eles tinham que viverem, mesmo sendo cristãos e sendo gentios, que eles tinham que viverem como judeus. E isso era uma guerra que o apóstolo Paulo, ele procurava vencer naquela época com uma pena e um pergaminho, né? Escrevendo aos cristãos, orientando a eles para que tomassem cuidado com a mera religiosidade. E o mais importante era estar em Cristo. E nós vamos ver isso no texto que já li aqui alguns versículos, gostaria de reler versículos 19 e 20, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Paulo cita essas três categorias de obra da carne,
Essas aqui são de caráter externo e são fáceis de detectar: a prostituição, a impureza e a lascívia, né? Prostituição nós sabemos que é a comercialização do corpo, né? É o ato sexual de forma ilícita, fora do casamento, e uma prática da venda do corpo. A impureza nós sabemos que é exatamente coisas que permeiam as nossas mentes, os nossos corações, pensamentos e sentimentos que são contrários à palavra de Deus e à natureza espiritual de qualquer pessoa que já foi convertida a Cristo. E a lascívia é digamos assim, a provocação. Alguém que se veste ou se porta de tal forma que desperta a sensualidade. E muitas vezes nós achamos que só as mulheres praticam esse pecado, mas os homens também praticam esse pecado da lascívia, de tentar despertar o impulso sexual da outra pessoa, de outras pessoas, né? Chamar a atenção, seja através de vestimentas inadequadas, seja através de comportamentos, de exposição do corpo com o intuito de chamar a atenção para si. Pois bem, essas três categorias de fruto, né, de frutos da carne, ou melhor dizendo, de obras da carne, são externas e são fáceis de detectar. E aí no versículo 20, versículo 21 também, Paulo vai falar aqui do restante dessas obras da carne, que são de caráter interno, portanto mais difíceis de se identificar e até mesmo de se assumir, principalmente aqueles que já se intitulam cristãos, que já se dizem convertidos a Cristo, muitas vezes não querem admitir que estão evidenciando essas obras da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Embora também seja bem claro, aqui são palavras conhecidas por nós, mas eu gostaria de dar uma rápida pincelada para que tenhamos o entendimento correto do que vem a ser essas obras da carne. Idolatria e feitiçaria são as duas primeiras citadas aqui no versículo 20. E nós, infelizmente, até cristãos, né, denominados cristãos evangélicos, nós somos tendenciosos também a praticar essas obras. Antes, quando nós falávamos em idolatria, nós tínhamos em mente apenas os ídolos fabricados e adorados pelo catolicismo ou por outras religiões que não são bíblicas, mas hoje, infelizmente, nós vemos a idolatria nos arraiais evangélicos também. Talvez você não adore a imagem de escultura, o santo de barro, mas nós vemos muitas pessoas se utilizando de muitos objetos também como amuletos ou como objetos que supostamente podem trazer alguma graça em si mesmo, podem operar milagre, tornando-se, portanto, objetos de idolatria dentro também dos arraiais evangélicos. As pessoas estão tentando trazer de volta símbolos do judaísmo que na verdade apontavam para Cristo e que Deus não quer mais isso de nós. Deus quer que nós estejamos em Cristo, que nós vivamos para Cristo, que nós sirvamos a Cristo.
Portanto, temos que ter cuidado com isso, né? Feitiçarias, tanto a idolatria como a feitiçaria, nós que vivemos em solo brasileiro, sabemos que o Brasil é conhecido como o país do sincretismo religioso, uma junção de várias religiões, né? Por conta também da colonização do Brasil, vieram pessoas, os portugueses trouxeram o catolicismo, por sua vez a idolatria, os africanos, né, com a religião afro-brasileira, e através deles entrou a feitiçaria, idolatria também e outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. E assim a igreja evangélica hoje também não deixa de ser herdeira, né, digamos assim, dessas religiões, desses pensamentos, desse comportamento. Me lembro de ter lido um artigo em uma revista cristã, cujo tema era a alma católica do protestante brasileiro. E era exatamente isso, como que nós saímos da idolatria, né, ou falando em relação ao povo evangélico, das crendices, das superstições, mas parece que essas coisas não saíram de nós. Vez por outra, nós estamos vendo aí cristãos voltando às superstições grosseiras, voltando à idolatria, voltando a crendices que nada tem a ver com ser uma nova criatura e com estar em Cristo, totalmente contrário à palavra de Deus, né? Então, meus amados, avançando aqui, Paulo diz também que as inimizades e as porfias, ou seja, as contendas e as disputas dentro da igreja, entre o povo de Deus, são uma prova evidente de que a carne ainda está reinando, a carne ainda está imperando, a carne ainda está dominando esses cristãos que se intitulam espirituais, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. O ciúme, que por sua vez suscita a ira, que também gera a discórdia, dissensões e termina em facções. O que são facções? São divisões no corpo de Cristo, né? São pequenos grupos que se opõem entre si. E nós não estamos explorando muito, né? Não queremos utilizar e muitos exemplos que na verdade nós temos e poderíamos citar, mas esse não é o objetivo nesse momento, nessa mensagem. Mas é importante que venhamos a meditar nisso. E Paulo está escrevendo a um público religioso. Eu estou me dirigindo também à igreja do Senhor Jesus. Cuidado, não nos enganemos, porque Deus não quer em nós, não quer de nós uma religiosidade aparente, que venhamos a vestir uma capa religiosa de alguém que é espiritual, mas na verdade quando produz o fruto, na verdade são obras da carne e não o fruto do Espírito. Invejas, bebedices, glutonarias. É interessante quando a gente fala sobre bebedices e glutonaria. Às vezes nós temos uma oposição ferrenha à questão da bebida. Eu também faço oposição, né, de forma exagerada, irresponsável, exacerbada, fora daquilo que a palavra de Deus determina para nós. Mas em relação à glutonaria,
Às vezes nós observamos que as pessoas que têm uma grande oposição à bebedice não faz oposição à glutonaria, né? Já ouvi alguém falando assim, diz que os crentes, o que não bebem, comem, né? E às vezes nós presenciamos em algumas reuniões cristãos que são glutões, que comem de forma exagerada e não tem nenhum cuidado, nenhum pudor, nenhum receio em relação a isso. Mas quando fala assim em relação à bebida, aí sim as pessoas se assustam, se escandalizam. Não defendo nenhum e nem outro, não sou a favor de nenhum e de nem outro, mas eu quero só esclarecer que ambos estão no mesmo peso e na mesma medida diante de Deus, né? Você faz oposição à bebida, à bebedice, faça oposição também à glutonaria. Tomemos cuidado, meus amados irmãos. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, veja aqui a gravidade, né, dessas coisas, e a gravidade tanto de uma como de outra, de todas as obras da carne que aqui foram citadas, todas elas são gravíssimas. Por quê? Paulo diz assim: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vejam o quanto é grave, meus amados irmãos. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então tem pessoas dentro das igrejas praticando essas obras da carne. Haviam pessoas entre os Gálatas que eram altamente defensores da religiosidade judaica, mas tinham uma aparência, uma capa de religiosidade, mas praticavam as obras da carne. Portanto, não andavam em espírito e não agradavam a Deus. E ainda mais, um agravante maior, o que acabamos de ler: fazem parte da categoria daqueles que não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo continua mostrando agora, meus amados, o procedimento de um cristão autêntico e o verdadeiro fruto, ou o fruto que o verdadeiro cristão produz. Há uma curiosidade aqui, sempre que leio esse texto eu gosto de atentar para essa curiosidade. Quando Paulo vai falar das obras da carne, ele fala no plural. Quando ele vai falar do fruto do Espírito, claro, ele fala no singular. Eu entendo que as obras da carne são diversas, como também o fruto do Espírito, porém o cristão, ele pode praticar algumas obras, outras não. Em relação às obras da carne é assim, né? Há um cristão que vai ter uma tendência maior para a idolatria, outro vai ter uma tendência maior para a discórdia, né, ciúmes, para a bebedice, outro para a glutonaria. Então é plural. Quando fala do fruto do Espírito é singular. Por quê? Eu entendo que o fruto do Espírito, se alguém tem o Espírito Santo, ele vai produzir tudo isso. Ele não vai produzir o amor e a alegria, não. Ele não vai produzir a bondade e a longanimidade, não. Eu entendo que o fruto do Espírito, ele vem num pacote só. Por isso Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Tudo isso vem num só pacote. É o fruto do Espírito. Se você é um cristão cheio do Espírito Santo, inevitavelmente você vai produzir esse fruto,
que consiste em amor. Sabemos que Deus é amor. E o Espírito Santo em nós é Deus habitando em nós. Então nós seremos tomados 100% da essência de Deus, que é amor. E isso vai nos trazer alegria. Qual cristão cheio do Espírito Santo, que vive com a sua mente nas coisas espirituais, vive em comunhão com Deus e não vive alegre? Há alguma coisa errada. Caso alguém se intitule cristão cheio do Espírito e não tenha a alegria do Senhor. O cristão cheio do Espírito também ele é tomado de paz. E esta paz, porque muitas pessoas confundem. Será que eu tenho paz? Porque Jesus falou a respeito desta paz. Ele diz: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Por quê, meus amados? Porque a paz do mundo, ela é circunstancial. Ela depende da circunstância, da situação do momento. A paz que Cristo dá, não. Ela independe das circunstâncias. É uma paz mesmo em meio às guerras, às lutas que travamos no nosso dia a dia. Essa paz não significa dizer que está tudo bem naquele dia, que não tem nenhum problema. Não, não é a ausência de lutas não, meus amados. Mas é passar pelas lutas com a certeza da vitória, de que Cristo está conosco em todos os momentos. A longanimidade, que é a paciência, esperar as promessas de Deus se cumprir na sua vida com paciência e determinação, benignidade, a bondade e a fidelidade. Você deve ser um cristão benigno, você deve ser um cristão bondoso e você deve ser um cristão fiel, se você tem o Espírito Santo. Mansidão, domínio próprio. A Bíblia, quando fala a respeito de Moisés, diz que ele foi o homem mais manso, que já existiu. Um homem altamente paciente. A mansidão está voltada para a paciência, para a tolerância. Nós sabemos que Moisés, na liderança daquela grande nação, teve grandes desafios, grandes tentações, mas manteve a paciência e o domínio próprio, que é exatamente você não se deixar dominar, não se deixar levar pelos vícios, pelos desejos, pelos impulsos. É você ter resistência, é você dizer não àquilo que é mal e dizer sim àquilo que vem de Deus. Seja longânimo, seja manso, tenha o domínio que o Espírito Santo proporciona a cada um que é verdadeiramente cristão. E Paulo diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se você é de Cristo, não tenha dúvidas, você venceu a carne, você vencerá a carne. Essa luta ela sempre vai existir. O velho homem, vez por outra, ele quer se levantar, mas se você está em Cristo, a carne está crucificada. Paulo diz isso em um outro texto. Ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja, meus amados irmãos, a nossa prática deve ser tal qual o nosso discurso. Se você se intitula um cristão espiritual, se você pousa de espiritual, seja de fato espiritual. E onde nós somos provados e testados se nós somos realmente espirituais, não é na igreja, não é evidenciando dons espirituais, é em casa, é nos bastidores, é nos seus negócios, é no seu relacionamento com os seus pais, com seus irmãos, com seus cônjuges, é nos seus negócios, que se são limpos, se são honestos, é na sua postura diária, se você evidencia ou não o fruto do Espírito. Isso é que vai provar se você é um cristão de fato espiritual.
E Paulo encerra esse trecho das Escrituras dizendo: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O crente verdadeiramente espiritual, ele não se vangloria, ele vive diariamente na dependência de Deus e ele diariamente se humilha sob a poderosa mão de Deus. E ele não vive provocando aos outros, ele não vive de forma alguma tendo inveja também dos outros, mas ele tem a sua própria consciência para com Deus, do seu valor, da sua determinação, da sua comunhão. Portanto, meus amados irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Há uma batalha entre a carne e o espírito. Ser simplesmente religiosos não nos faz vencer a carne, mas é preciso de fato evidenciarmos o fruto do Espírito nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos encerrar com mais uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esta palavra tão rica e poderosa. Nos faz, ó Deus, sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. Derrama a tua bênção, a tua paz, e que possamos produzir o fruto do Espírito e não as obras da carne. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.